Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast, seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para o mundo. Eu sou Danilo Batista, seu host nessa jornada, nesse plantão de notícias, que vai funcionar da seguinte forma: vocês vão ver um trecho meu comentando algumas notícias mais recentes que se passaram depois do trecho da live do dia 5 de maio. Eu tive com o Léo comentando também alguns outros fatos relacionados aos Steelers, inclusive tem um fato que se sobrepõe com esse daqui. Quem está no podcast vai acompanhar só o resultado final, quem está vendo no YouTube tá vendo, tem acesso às duas versões, às duas fases dessa notícia, tá? Então vocês vão ver esses dois trechos aí. Já podemos começar, inclusive, trazendo grande notícia. É por isso que está tendo essa edição extraordinária. Aaron Rodgers acertou com os Steelers para mais um ano. Informações de Adam Schefter, da ESPN, Tom Pelissero, da NFL Network. E, particularmente, se uma fonte soltou para esses dois caras, significa que é uma pessoa de dentro dos Steelers e que ele acertou, já tem inclusive valores divulgados, é um contrato de um ano, com base ali em torno de 22 a 23 milhões de dólares, e que com incentivos, né, touchdowns, quantidade de partidas jogadas, desempenho dos Steelers, Pro Bowl All Pro, se o time ganhar jogos em playoffs, se o time for a Super Bowl, for campeão de Super Bowl, Aaron Rodgers MVP, tem um monte de incentivos aí. Se chegar até o máximo, deve bater ali na casa dos 25 milhões, tá? É mais ou menos o valor que o Dolphins está pagando esse ano pro Malik Willis, como informa o Ben Solak, também da ESPN. É o segundo ano do Rodgers com os Steelers. Em 2025 foram 16 jogos, campanha 10-6, 65,7% de passes completados, 3.322 jardas, 24 touchdowns, 7 interceptações. Era um estilo de jogo de solta a bola muito rápido. Se tiver alguma rota levemente desenvolvida, já aciona esse jogador e deixa que ele ganhe jardas depois da recepção. Se não tiver, vai ser um grande problema. Funcionou por boa parte da temporada essa questão, mas aí quando a gente chegou nos playoffs e enfrentou o Houston Texans, um dos melhores pass rushers de toda a liga em 2025, o plano ruiu e não teve absolutamente jeito. O Rodgers foi meio que humilhado ali, ficou esse rancinho do quão mal foi o Steelers ofensivamente nessa partida, né? O que você pode trazer de pontos positivos desse retorno de Aaron Rodgers? Primeiro, experiência. É a 22ª temporada dele na NFL e a gente espera que ele não tente igualar o número de temporadas, a quantidade de escolhas que passaram antes dele, né? Ele foi o 24º no draft de 2005. Sim, faz efetivamente muito tempo. A gente espera que ele não force para ficar no Steelers até 2028, né? A temporada 2028. Super experiente, é muito bom ter um jogador desses ali conversando com o Drew Alla, conversando com o Will Howard. É realmente uma voz de experiência muito forte, experiência positiva, né? Jogador múltiplas vezes MVP, jogador campeão da NFL, inclusive em cima dos Steelers, no Super Bowl 45, ao lado de Mike McCarthy, hoje head coach, que é um segundo ponto positivo, né? Com certeza, uma das questões que fez os Steelers ir atrás de Mike McCarthy é ter um cara que trabalhe com Aaron Rodgers, mesmo sabendo que isso tende a ser uma decisão de curtíssimo prazo, mas rolou isso daí. É inegável que o Steelers se aproveitou dessa conexão entre Rodgers e McCarthy, né? Foram mais de 10 anos de Rodgers e McCarthy juntos em Green Bay e agora eles voltam a se encontrar em Pittsburgh. Se o Steelers quiser esse ataque, esse West Coast, esse jogo rápido, né, que ele teve na temporada passada, ajuda, né, porque o Rodgers já está acostumado a fazer isso, já conhece as terminologias do ataque do Mike McCarthy, ajuda a linha ofensiva que não precisa em pass protection ficar tanto tempo segurando os pass rushers. Se você vai ter muito mais jogos em que você vai ter menos trabalho, ajuda para dar tempo para a jovem linha ofensiva dos Steelers amadurecer. Imagine que deve ser um time com dois titulares novos esse ano.
potencialmente o Jennings Dunker e o Maxi Henacher, mais um Troy Faltano trocando de lado, por exemplo, trocando de posição, né, saindo de right tackle para left tackle. Então ajuda essa turma a ir encaixando mais tempo. Então, tem vários aspectos positivos. O Steelers continua pagando levemente bem abaixo do mercado, né? Se fosse um quarterback estabelecido, nível de elite ou próximo disso, estaria na casa dos 50 milhões, 45 milhões ao ano. O Steelers vai pagar ali seus 23, 24 milhões. Então, financeiramente, faz muito sentido e aí você pode reinvestir esse valor. Eu acho que o Steelers tinha em cap space quase que justinho para pagar Aaron Rodgers, para pagar as escolhas do draft e para ter uma folguinha ali. Ele pode até aumentar essa folguinha trocando depois o Mason Rudolph, trocando o Malik Harrison, são jogadores que ainda podem ser negociados pelos Steelers. Vamos ficar de olho nessa situação. Pontos negativos, é claro que é o ranço, né, gente? O Rodgers, ele ainda tem um mental muito bom, mas ele não executa mais na mesma qualidade que transformou ele nesse quarterback de elite na NFL. Você não tem como negar que é um. Que 2025 o Steelers foi muito simplório no ataque. Super, super, super simples. Sem grandes complexidades. E até quando você vai ficar nesse reme-reme, desse ataquezinho simplesinho, e deixa a defesa te deixar em condição de resolver as partidas, sabe? Dói um pouco. Você acaba não criando grandes desenvolvimentos dos arredores. E aí os Steelers têm DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Jeremy Bernard, o próprio Pat Frymouth e Darnell Washington para fazer os principais recebedores ali. Você tem algumas armas dinâmicas. Você trouxe agora Caden Wetchen, trouxe o Eli Heidenreich. Heidenreich, você vai desenvolver essa galera ou você vai manter o Aaron Rodgers naquele esquema de não, vou juntar aqui com meus dois, três veteranos, os caras da minha confiança, e a gente vai jogando muito pouco. O Steelers foi um dos times ano passado com menos jogadas de ataque em toda a temporada. Por quê? Porque o time tinha muito three and out, ia muito para punch, porque não desenvolvia campanhas, ele não levava campanhas para ter muitas jogadas, para serem longas. E não era também naquele estilo explosivo que a gente viu, por exemplo, do Chiefs, do Dolphins, do Mike McDaniel, de uma, duas jogadas já estourou para 50, 60 jardas, já tá resolvendo com touchdown, sabe? Então é ainda uma perspectiva de um jogo mais amarrado mesmo com o Mike McCarthy. De Mike McCarthy a gente já pode puxar aqui a segunda notícia, o Steelers teve, aliás, o Steelers vai ter ainda com Aaron Rodgers, né? Vai ter OTAs começando nessa segunda, dia 18. Pra galera do podcast, começou ontem. Né? Esse programa tá indo ao ar na terça-feira. E a expectativa é que Aaron Rodgers esteja presente nesses treinos que são completamente voluntários. Se ele não estiver presente, não tem problema, não tem penalização, não tem multa. Mas seria ideal que ele estivesse lá já para ir participando do encaixe de um possível novo esquema para os Steelers e entendendo com seus novos companheiros como é que vai funcionar. A gente teve OTA, está em fase de OTAs, né, começando nessa segunda 18, mas a gente teve o Rookie Minicamp, tá? E aí duas notícias, o Drew Alla foi o único quarterback no elenco do Rookie Minicamp. E Mike McCarthy passou basicamente todo o período ali junto com ele. Tem um vídeo super comentado que é o trabalho dele de footwork, né, de posicionamento de pés, mexer pé e como transferir essa energia dos pés e plantar o pé no momento certo e fazer o arremesso. É algo que o McCarthy faz com todos os quarterbacks. Na época em que ele começou a treinar o Rodgers, ele tinha um McCarthy QB School. Isso acontecia muito forte, os times tinham mais acesso a treinar os jogadores. Hoje, com menos treino, McCarthy já assiste muito o que ele precisa de tape fora da sessão de treino e quando ele chega já é mais específico, mais objetivo para treinar isso aí. Então ele passou muito tempo com o Drew Aller, o Brian Angelicchio,
coordenador ofensivo, também passou um bom tempo com o Allard. O Tom Worth, obviamente, estava completamente dedicado, era o único quarterback presente ali no momento, né? Até então, os Steelers oficialmente não tinham Rodgers, mas é claro que eles já sabiam que Aaron Rodgers ia se apresentar mais cedo ou mais tarde, né? Foi uma preparação de ala de se a gente precisar de você, um quarterback nível de NFL, já estamos trabalhando. Seria irresponsabilidade dos Steelers não fazer isso daí. Nessa formação de rookie minicamp, a linha ofensiva foi quase toda de jogadores subutilizados, assim, aqueles contratos reserves future, né, aqueles jogadores que estão ali testando para ver se talvez ganhem uma vaga no elenco de 90 para participar do training camp. Mais dois jogadores que estarão no training camp e estarão no elenco de 53. O Jennings Dunker treinou basicamente o período inteiro como left guard e o Maxi Henature basicamente sempre como right tackle, tá? O que já começa a dar alguns indicativos de que a gente deve ter uma formação de linha ofensiva para a temporada, para começar o training camp pelo menos com Troy faltando left tackle, coisa que ele era em Washington, Jennings Dunker left guard, o Zach Frazier como center, Mason McCormick, right guard, Maxi Henature, right tackle, a depender aí de Broderick Jones, se ele vai estar disponível ou não. Certamente teremos, a depender de quem se apresente, quantas vezes se apresente e tal nos próximos treinos, uma variação de lado desses jogadores. A gente deve ter alguns treinos de Troy Faltano alinhando como guard, porque aí, vamos supor, Broderick Jones está disponível. Você põe ele left tackle, Troy Faltano left guard, Frazier center, McCormick right guard e o Iheanacho right tackle, ou você mantém os dois tackles como estava e continua preparando o Iheanacho. Enfim, você deve ter mais trabalho de flexibilidade como o Steelers já fez antes do draft com seus veteranos. Então tivemos já aí o Rookie Minicamp com super destaque para preparo físico do Jennings Dunker, para a versatilidade, tudo que eles jogaram no peito do Caden Wetchen e do Eli Heidenreich, eles conseguiram converter naquele nível de treino super bem. Então vamos avançando com os treinamentos de off-season. A gente teve renovação nessa semana. Chris Boswell assinou para mais 4 anos, o que o deixa no Steelers até a temporada 2030. É um total de 28 milhões, 7 milhões ao ano. Coloca ele junto com o Brandon Aubrey, que é o kicker do Dallas Cowboys, 7 milhões ao ano. É o melhor kicker da história dos Steelers, tá? Tem até uma matéria do Steelers Depot que crava isso com informações e é super tranquilo afirmar que ele é o número um. Gary Anderson foi o melhor. 13 temporadas, quase 200 jogos com a franquia. Jogadores não usam a camisa número um, inclusive, por causa do Gary Anderson. Roy Gerela foi kicker em 3 dos 4 Super Bowls daqueles anos 70, mas ele não era bom. Era impressionante como ano a ano a gente ficava torcendo para assistindo aos Super Bowls, a gente ficava torcendo, pô, no próximo ano não vai ter um kicker tão ruim. Tava o mesmo Roy Gerela por lá. E o Boswell, cara, ele simplesmente acerta muito quando a distância é enorme. Ele tem 52 field goals convertidos para mais de 50 jardas desde que ele entrou na liga. E nesse período só o Matt Prater tem mais. O Matt Prater já está no fim da carreira, tá? Desde 2021 são 43 field goals nesse sentido. E ninguém mais tem nem 40, certo? E o principal é que ele faz tudo isso chutando em vários jogos no Heinz Field barra Acrisure Stadium, que ele está no período dos dois, eu não fui enganado aqui, que é um campo muito difícil de chutar. O estádio dos Steelers é num formato meio de ferradura, sabe? Então tem um túnelzão de vento ali no meio, é difícil, a qualidade do gramado também, não tem muita tração para você chutar, é muito, muito difícil.
outros grandes kickers têm problemas em chutar no Heinz Field. E os Steelers mantêm isso meio que como arma, né? O que preocupa é que toda vez que ele assina uma renovação, ele tem ali uma quedinha de desempenho. Vamos torcer para que isso não aconteça agora em 2026. Saiu também o calendário para os Steelers em 2026. É o sétimo time que menos vai viajar, mas isso a gente sabia antes da ordem do calendário, né? Posso trazer, inclusive, a sequência de jogos aqui, tá? Na semana um, o Steelers começa em casa, depois de 24, 25. Ele não jogou, ele começou fora. 2023, o Steelers começou em casa. Semana um recebe o Atlanta Falcons, é dia 13 de setembro. Tá? Semana 2 visita o New England Patriots, são dois jogos de 2 da tarde. Semana 3 também às 2 da tarde recebe o Cincinnati Bengals e esse é o jogo no dia do Rio Game, tá? Então fiquem ligados que provavelmente vai ter uma reuniãozinha para ver o jogo dos Steelers ao máximo que for possível antes de partir para o Maracanã e ver o jogo entre Dallas e Baltimore. Na semana 4, Thursday Night Football, visitando o Cincinnati, visitando o Cleveland Browns. Na semana 5, o jogo é contra o Indianapolis Colts em casa, 2 da tarde. Semana 6, 2 da tarde, visitando o Tampa Bay Buccaneers. Que é um time que ficou fora dos playoffs por muito pouco. Semana 7 é o jogo em Paris, é a novidade desse ano. O Steelers visita Paris e visita o New Orleans Saints no dia 25 de outubro para o Brasil, 10h30 da manhã. O estádio é Saint-Denis, aquele da final da Copa de 98, e é a sede do rugby olímpico, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Paris. Os jogos de rugby foram lá, é super forte em questão de rugby, tá? Inclusive, se você for exclusivamente para o jogo, tente se hospedar em Saint-Denis, porque o acesso é super fácil, mas de Paris se chega muito tranquilo, de cidades vizinhas a Paris também se chega muito tranquilo ao estádio de Saint-Denis, né? A informação que se tinha era que a NFL queria colocar os Steelers enfrentando o Jaguars em Londres, porque o Steelers também está entre os times que têm os direitos do mercado. Ele tem das duas Irlandas, tá? Não vou dizer que é o mercado britânico, mas ele tem das duas Irlandas. E aí ele já tá por ali, colocaria o time em Londres, mas o Jaguars vetou essa visita aí. Eles escolheram um time, eles queriam um time mais fácil e manter o jogo com os Steelers lá em Jacksonville. A gente volta a falar disso quando for, mas aí Steelers e Saints vão fazer o primeiro jogo da NFL em Paris, efetivamente. Semana 8 é o jogo da volta contra o Cleveland Browns, esse em Pittsburgh. Bye na semana 9. Semana 10, Sunday. Aí aqui começa uma sequência, amigo, inimaginável. Você teve uma quantidade de jogos legais. Tem 3 jogos de divisão, tem o New England Patriots que foi finalista, tem Tampa Bay Buccaneers quase foi a playoffs, tem Indianapolis Colts que se restabelecer o nível ali do Daniel Jones vai vir um bom time, Atlanta Falcons trocou de técnico, tenta ser um bom time aqui. Da semana 10 em diante começa realmente a apertar o calendário. Semana 10, o jogo é Sunday Night Football, visitando o Cincinnati Bengals. A gente lembra que no ano passado visitar Cincinnati foi terrível. Foi o jogo que eles fizeram o whiteout e foi o jogo que a gente tomou uma surra do Jamar Chase. Na semana 11, o Steelers vai a Filadélfia, 2 jogos fora seguidos, jogo das 5h25 da tarde, né, segundo horário, e Filadélfia tem sido um adversário indigesto para os Steelers, principalmente jogando no Lincoln Financial Stadium. Semana 12 é o Black Friday Game, tá? Então o Steelers joga na sexta-feira, é efetivamente uma semana mais curta. 4 da tarde, horário de Brasília, contra o Denver Broncos em Pittsburgh. Vamos ver como é que o time lida com isso aí. Na sequência, Sunday Night Football recebendo o Houston Texans. Tá? Outro jogo pesadíssimo. Foi jogo de playoff na temporada passada e o Texans passou o carro dos Steelers. Vamos ver. Semana 14, Monday Night Football em Jacksonville. Esse jogo que o Jaguars pediu para preservar, eles ganharam como prime time.
Tá complicadíssimo. Semana 15 recebe Baltimore Ravens às 2 da tarde. Semana 16 recebe o Carolina Panthers, e esse é um dos jogos que pode ser mudado para o sábado, porque a partir daqui já passa a ser liberado o jogo no sábado. Semana 17, o jogo é 3 de janeiro. Teremos 2 rodadas em janeiro, este ano, inclusive. É o domingo, 2 da tarde. Semana 18, ainda a definir horário, mas fecharemos novamente com Baltimore Ravens. Então, de novo, empurraram Ravens lá para o final do calendário. Vamos ver como é que o Steelers se sai nessa situação aí. Volta a ser um calendário que o começo é brigável e a segunda parte é uma pancada enorme. Vamos ver como é que o Steelers se sai nisso daí. Em termos de dificuldade de calendário, que você não escreve isso em pedra, mas você analisa o desempenho dos times no ano passado, o Steelers na AFC Norte tem um calendário mais difícil, até porque ele foi o campeão da divisão, né? Somando todos os adversários, eles venceram 49% dos jogos. O Ravens fica em segundo, 47%, o Bengals em terceiro, 45%, e o Browns em quarto, 42%. Em termos de NFL como um todo, o Steelers é o 14º time com o calendário mais fácil de toda a temporada, 49,5. Entre os concorrentes aqui, meio de Super Bowl, a gente vê. Eles vão sempre colocar o Ravens, né? O Ravens está abaixo do Steelers, o Eagles está abaixo do Steelers, o Jaguars hoje é um time melhor e está abaixo dos Steelers em dificuldade. São Francisco, aí o restante está basicamente todo acima. São Francisco, Denver, Seattle, Los Angeles Rams, Buffalo, New England de novo, Kansas City. Então, todo mundo na parte superior. Então, a temporada começa para os Steelers no dia 13 de setembro. Esperamos encontrar vocês no dia 27, lá no Rio de Janeiro, para a gente acompanhar esses Steelers e Bengals da semana 3. É isso, gente. Esse foi o nosso plantão de notícias. Continue acompanhando este canal Black Yellow BR no YouTube. Continue acompanhando esse podcast aqui em Spotify e na FN Network. Grande abraço para todos vocês.